Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Respeito. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino. Galera, que humilhação, mano. Que humilhação, meus coregos. Cara, o Alexandre de Moraes, ele tava zoando demais nesse processo aí. O cara tava aloprando, mano. Meu ministro. Meu ministro, meu ministro, meu ministro. É, você aí que foi lá nos quartéis, lá, né? Defendeu o mito, falar que ele era o mais corajoso do mundo, imbrochável. Imbrochável, lembra? Rapaz, aí agora o cara tá aí igual uma cadela no cio, toda arreganhada pro Alexandre de Moraes. Respeita, meus coregos, é. Isso aqui era o mito antes aí dele ser preso, dele perder a presidência. Isso aqui era ele quando não tá diante do Alexandre de Moraes, né? Quando ele não tá diante do Alexandre de Moraes, é a coragem do mito. Vamos ver aqui, ó. Se enquadra ou ele pede para sair. É o quê? Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Mas não foi isso que o Bolsonaro tentou fazer ao tentar dar o golpe? Mas olha só, olha que coisa engraçada, né? O Alexandre de Moraes hoje tá julgando ele, mesmo sendo vítima no processo, mas foi porque o mito sancionou, com o voto inclusive dos filhos dele lá, né? De permitir decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os bolsonaristas ainda são burros. Eles ainda são burros. Eles fizeram um esquema, uma lei que ainda vai contra eles. É muito bom, galera. São esses caras aí, despreparados, burros, que estavam nos governando, né? A gente é governado por burros, por pessoas que não têm capacidade, pessoas totalmente alienadas, né? Pessoal assim, desprovido de capacidade cognitiva. Vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo. São covardes e burros. Vamos lá. Dizer a esse ministro Ah. que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Ah, meu colega, é o Tigrão. É o Tigrão. Acabou o tempo dele. Aí se cresceu, né? Aí o gado foi a loucura. Aí se cresceu o Tigrão. Sai, Alexandre de Moraes! É o quê? Deixa de ser canalha! Chamou de canalha e tudo. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Isso aí é ele não estando diante do Alexandre de Moraes, né? Aí é antes do Alexandre de Moraes estar cara a cara com ele. Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. É o quê? Caraca, ele é tigrão, né? Tigrão, longe do Alexandre de Moraes. Chamou de ditador, falou que fazia mal ao Brasil, etc, né? Na frente do Alexandre de Moraes, ele vira tchutchuca. Quer ver? Vamos ver aqui a tchutchuca. Você consegue complementar aqui, sempre lembrando ao ex-presidente Bolsonaro que a resposta é livre, responde se quiser em virtude da possibilidade de direito ao silêncio. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas urnas, também há um incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, um incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1 hora, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Como? Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado.
Não tenho prova, pô. Como? Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Ai, maluco! O cara é tchutchuquinha na frente do Xandão, mano. Que porra é essa? Falou, acabou o tempo, canalha, é um ditador. Aí na frente do cara, o senhor me desculpa, não tem nada, me desculpa, perdão. Aí complica, né, meus colegas. Imagina o gado vendo o mito dele se humilhando dessa forma aí, cara. Pedindo perdão, pedindo desculpa, lambendo as bolas do careca. Aí complica, né? Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. É o quê? E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Ah, mano, chamou os gados de maluco, velho. Rapaz, é muito top, mano. A galera lambendo o saco desse maluco, chupando o ovo dele, acampado lá na frente dos quartéis. Por quê? Esse cara ficava... Agora ele se acovarda, né, e fala que não incentivou a galera. Mas em quantos discursos ele disse que tinha força de 200 milhões de soldados, que essa galera tinha que ir na frente dele? Quantas vezes ele falou que as Forças Armadas iriam fazer aquilo que o povo quisesse, que as Forças Armadas fizessem? Então a galera entendia essa mensagem subliminar, porque você tem que entender o seguinte... Na língua existe uma coisa chamada semântica. Às vezes você não pode ouvir o cara falando assim, ó, eu quero que vocês façam uma manifestação para as Forças Armadas verem que a população está do meu lado e assim possam serem incentivadas a darem o golpe. Ele não vai dar o dito com essas palavras. Mas a partir do momento que ele fala coisas como essa daqui... Os 2 meses de transição, não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Quem decide... As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Novamente aqui, ó, semântica. Não é o que ele diz diretamente, é o que ele diz indiretamente. Aqui existe no discurso um subdiscurso, algo que fica subentendido devido ao contexto, devido à questão semântica, né, a postura, a entonação e aquilo que está acontecendo nos bastidores, né? Onde vai as Forças Armadas com vocês? Ó, vamos botar aqui de novo para vocês escutarem. Que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quando você diz quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, você está falando o seguinte, galera, vocês têm que fazer um protesto para que as Forças Armadas se sintam incentivadas a me apoiarem no golpe, pois assim teremos o clamor popular para termos apoio militar e político para assim o fazer. Então é nesse sentido, no subdiscurso, no subtexto, que entra ali a questão semântica disso daí que ele incentivou sim as pessoas a darem um golpe. Tanto isso é verdade que vai me dizer que ele não sabia que nos milhares de grupos de WhatsApp que ele tinha com milhões de pessoas, que esse discurso não era pregado nesses grupos. E aí? Então você vê que são pessoas extremamente ignorantes, cara.
extremamente burras, que é burra mesmo. Esse cara é um animal, é um burro, é um jumento. Então você vê que, cara, qualquer animal, qualquer pessoa que é desprovida de inteligência consegue entender que no subtexto ali ele está incentivando as pessoas a darem um golpe. Não é isso? Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. O que é isso? Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. O que é isso? Qual o subtexto aí? Qual a semântica aí? Tá entendendo? Aí ele acha que o juiz do Supremo, ele acha que as pessoas que têm sensatez, que o próprio gado ele tá vendo isso aí daí não tá entendendo? Não, eu não falei golpe, porra. Ô, cara! Eu não falei Polícia Federal, eu falei PF. Porra, aí tá de sacanagem, né? É isso aí. Encontre com o povo! Tanto eles estavam entendendo que ele fala, e conte com o povo, e conte com o povo. Então o povo deveria estimular as Forças Armadas para isso aí, o golpe, né? Ó, estão esticando a corda. Estão esticando a corda. O que isso quer dizer? Faço qualquer coisa pelo meu povo. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Qual o subtexto aí? Tá entendendo? Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Ó, esse qualquer coisa que tá na Constituição, que eles falavam lá daquela questão de AI-5, né? Tirar alguns artigos ali para poder dar golpe. É isso que tá na Constituição. Sempre tenho falado das 4 linhas da Constituição. Ó. Tenho certeza. Se preciso for. E cada vez mais parece que será preciso. Ó, tu vê que o discurso dele é sempre no subtexto. É nunca de forma direta. Ó, se preciso for, e tá cada vez mais próximo, tá cada vez mais perto, tá cada vez mais parecendo que vai ser preciso. Entendeu? É discurso dentro da semântica, nunca do discurso direto, mas do discurso indireto, do subtexto. Nós tomaremos as decisões que devam ser tomadas. O que são essas O que seria isso? Nós tomaremos as decisões que devam ser tomadas. O que o gado entendia? E o que ele sabia que o gado estava entendendo? Que ele estava falando de golpe. Porque se ele não estivesse falando de golpe, por que ele não falava de forma direta? No discurso. Ó, galera, não vai ter golpe nenhum, vai ter a transição normal. Por que não foi sempre assim de forma clara? Não, ele sempre vinha com o subtexto. Porque cada vez mais eu tenho um exército que se aproxima dos 200 milhões de pessoas nos 4 cantos desse Brasil. Tá entendendo? Ele tem um exército de 200 milhões de pessoas que estão nos 4 cantos do Brasil. Tu tá entendendo? Então o que é isso? É um discurso para uma revolta popular, um golpe popular, um golpe onde a população vai incentivar as Forças Armadas. É isso, galera. Não tem o que discutir. Esse cara fez sim discurso pró-golpe. É que os generais das Forças Armadas não aceitaram. Só um aceitou. Parece que 2 recusaram. Alguma coisa assim nesse sentido. Aí complicou para ele, né? Aí complicou, né? Meus coraquês sem apoio massivo das Forças Armadas não tem como dar um golpe. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não saía como estaria sobrevivendo hoje em dia. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais. Um pingado, velho. Um pingado, 18 milhões de reais. Galera, imagina aí, você conseguir 18 milhões de reais no Pix. No Pix, meus colegas. Imagina aí, pense aí. E a gente gasta. Você doou pra mim no Pix 18 milhões? A gente gasta. A gente gasta o dinheiro, seus 18 milhões que você mandou no Pix. E ainda debocha do gado, mano. Ainda debocha do povo otário que doou, velho. É impressionante aqui, ó. A galera dos malandros que roubou o povo, né? Cara, tu vê que os caras têm uma questão ali de psicopatia, sociopatia, mano. Não tem respeito nenhum com as pessoas. Não pode trabalhar de graça. Então... Não pode trabalhar de graça, né? Aí 18 milhõezinhos, né? 18 milhõezinhos porque tem que gastar. Se eu for, não teria como ajudar meu filho, tá nos Estados Unidos também. O filho dele que fugiu, né? O Bananinha que fugiu.
para os Estados Unidos. Aí complica, né? História isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Né? Senão o pessoal... Caralho, ganhou mais dinheiro que o Criança Esperança. O que você quer de um povo tão idiotizado que doa mais para um presidente vagabundo, ladrão, que tentou dar um golpe, do que para crianças com deficiência, cara? O que você espera de um país desse? É como ele falou, é mais fácil ele arrecadar dinheiro, um presidente corrupto, ladrão, golpista, do que pessoas que têm deficiência, que têm problema, que precisam de ajuda, as famílias que precisam de ajuda. O que você espera de um povo desse? Me diz aí você, o que você espera de uma nação dessa? Aí complica, né, meus coregos? Isso aí é o Deus, Pátria, Família. Agora vamos ver aqui por quem a gente estava sendo liderado, né? Olha essas pessoas aqui que nos lideravam. Olha esse nível aqui, galera. Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidades. É muito bom! É muito bom, galera. Isso é sensacional, galera. Isso é top demais, mano. Porra, Antônio, você não vai ficar triste não. A gente tava sendo liderado por um bando de retardados. O cara tá praticamente confessando aí, Antônio. O cara tá confessando aí que ele tentou dar o golpe, mas não teve oportunidade. Porra, meu irmão. Meu irmão, tu quer que eu faça? Quer que eu chore? A gente tem que rir dessa porra aí, mano. A gente tem que se divertir. Isso aí é top demais, mano. Porra, a gente não teve oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Mano, é muito top, velho. O advogado até... Porra, general, ô general, porra, mano. Você quis dizer que teve a intenção de fazer uma ação ilegal? Porra, o cara confessou, mano. Porra, faltou oportunidade, mano. O presidente ali não deu oportunidade. Aí complicou, hein? Aí complicou, meus coregos. Mas olha o nível do advogado do cara que tá defendendo esse cara que era um dos caras que governavam o Brasil, né? Um dos caras que comandavam o Brasil. Olha o nível dos dois patetas. Vamos lá. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa. Preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma. Por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9-2. Caralho, Alexandre só lacrando em cima dos bolsonaristas, mano. Aí tu vai ver os caras virando meme, mano. Os caras, esses caras que governaram a gente são tão idiotas que eles não conseguem nem escolher advogados bons, cara. Olha os pateta aí, os caras se atrapalhando, um atrapalhando o outro. Umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também no quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Caralho, olha que vergonha, cara. Que vergonha um negócio desse. Vergonha maior foi essa daqui, ó. Presta atenção. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez. Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Caralho, maluco. Rapaz, se você for ver, já deve ter até nego botando aquele turn down for what? Que é aquele que bota o óculinho. Caralho, mano. Porra, que lacrada, mano. Porra, que humilhação, mano. Porra,
Que humilhação, mano. Os caras só passando vergonha. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Vinha do Exército Brasileiro, depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na defesa as coisas seriam diferentes. E coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda olhando para Vossa Excelência. Porque nós... Cara, imagina que esses caras aí são os representantes das nossas Forças Armadas. Imagina se o inimigo captura um cara desse aí. O cara ia entregar os planos todos. O cara ia entregar localização, posição, esquema de segurança, tudo, tudo, tudo. Os caras literalmente estão se acovardando diante do Xandão. Literalmente. Cadê aquela postura militar, aquela coragem, aquela honra, aquela altivez que eles vendiam pros Minions? Não tem. É tudo covarde. O cara tá aí, ó, se desculpando, aí bota uma pose, né, que sou militar, não sei, eu faço, aconteça, aí na hora H é tudo cagão, tudo peidão, essa que é a verdade aí, ó. E veja bem, os caras, eles se atrapalham, eles meio que se condenam, né, verifica aqui, ó, olha como é que os caras, eles atrapalham a própria defesa, olha como eles são incompetentes, olha como eles nem combinam as coisas com os advogados, cara, erros básicos, e eram essas pessoas que estavam, tomando conta do Brasil, governando o Brasil. Olha isso aqui, hein? Esclarecer alguns pontos aqui que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, o senhor ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, o senhor esclareceu. Muito bom, galera. É muito bom, mano. Porra, os caras, eles brigam com o advogado, eles constrangem os advogados deles, mano. Os caras não combinam. Os caras se autodetonam, velho. Porra, isso é um presentão, galera. Isso é um presentão, isso é top demais. Pro senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Ressurreição? Entendi. Salvo melhor juízo, salvo engano, o brigadeiro Batista Júnior, em seu depoimento, deixou claro que o senhor, ele, brigadeiro Batista Júnior, general Freire Gomes, por diversas vezes, e aí a classificação realizada pelo brigadeiro Batista Júnior, entre GLO legítima e GLO ilegítima, segundo ele, e que buscavam, né, tinha uma posição clara, inequívoca, e agora é a pergunta, qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo brigadeiro Batista Júnior, GLO ilegítima, se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Cara. Ok? Certo. Obrigado, general. Cara, que situação vergonhosa e constrangedora. O cara humilhando o próprio advogado, sem se entender com o próprio advogado. Eram esses caras que estavam no comando do Brasil. É por isso que eu falo para vocês. Não adianta votarmos. Temos que ter pessoas técnicas, capacitadas, com sistema de pontuação, de verificação se aquilo ali está sendo adequado ao cargo, porque a gente está colocando na presidência pessoas extremamente incompetentes. A gente está colocando no comando do país pessoas que não têm a menor capacidade cognitiva de reger uma nação. Primeiro que essa democracia é uma democracia de ilusão, né? Porque quem coloca lá as pessoas para você votar é o partido. Se eu quiser me candidatar a presidente ou você quiser se candidatar a presidente, você não pode. Você tem que ser eleito por um partido. O partido tem que te colocar lá com conchavo, né? Tem que ter um conchavo com o partido para você entrar como candidato do partido. Então já não é democracia isso. Ah, o povo vai escolher. Mas, porra, vai escolher carta marcada? Pessoas incompetentes, que não tem um linguajar adequado, que não tem um concurso público, que não fala mais de um idioma, que não tem capacidade cognitiva que nesses caras aí, que não passa por um teste psicológico, que não tem uma questão ali de pontuação para ver como que ele vai se comportando ao longo do cargo.
aí é complicado, né? A gente tem que fazer uma revolução no sistema eleitoral. Que isso aqui é péssimo, isso aqui é uma vergonha, isso aqui, cara. Isso é uma vergonha. O relator já perguntou, se ele me permite, que ele dê Por favor. uma resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. Mas O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Saber se efetivamente, já a pergunta do ministro Alexandre de Moraes, o senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Acredita quem quiser, meus colegas. Nunca fiz uma crítica a quem quer que seja, o tribunal que seja. Se tivesse uma característica diferente, eu era um tuiteiro de marca maior. Então é só para informar que, a pedido aqui do advogado, você não combinou comigo, viu? Cara, olha isso, mano. O cara falou, você não combinou comigo, viu? Porra. Isso num processo com um juiz da Suprema Corte Tribunal, cara. Televisionado pro Brasil inteiro. O cara tem essa postura. Essas são as pessoas que estavam comandando o Brasil. Preste atenção no que eu estou te falando. Esses incompetentes, essas pessoas burras, são as pessoas responsáveis pelo Brasil, pelas Forças Armadas. São esses incompetentes aí, são esses patetas aí. Com todo perdão aos três patetas, porque os três patetas faziam um trabalho excelente dentro da área do humor, né? Não podem ser comparados com esses incompetentes aí, né? Tudo bem. Era isso aí, presidente. Olha a cara de constrangido do advogado, cara. Olha como que o advogado ficou... Tu vê no semblante dele o constrangimento. Você tá maluco. Satisfeito? Satisfeito, sem mais perguntas. A carinha do Alexandre de Moraes. Tipo, me deram um presente. Vocês estão me dando um presente. Cara, todo mundo rindo. Aquilo ali parece um circo. Parece um circo. Se você morar, é um hospício. Se você cobrir, é um circo, velho. Esse negócio aí. A gente tá falando, ó, de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde as lideranças do país são pessoas idiotizadas, pessoas sem nenhum tipo de cognição. Pessoas que eles próprios se acusam, sem nem perceber que eles próprios estão se denunciando, se acusando. Entende? Com a defesa atrapalhada. São esses caras que estão no comando do Brasil. Onde um julgamento que deveria ser um lugar sério, com toda uma atitude corporal, no linguajar séria, vira uma piada. Todo mundo rindo, todo mundo brincando. Quer ver, ó? Doutor Paulo Renato. Sem pergunta, excelência. Doutor Demóstenes Torres. Não, excelência. Doutor Elmar Novak. Sem perguntas, excelência. Doutor Matheus Milanês. Então, assim, tem condições da população que é extremamente manipulada por pastores, por criminosos, ter condições de votar em políticos que são cartas marcadas de partido, que você não escolhe quem vai ser candidato ou não, é um partido que escolhe para você fazer, vota aqui, nesse idiota ou nesse animal, nesse incompetente. Não posso chamar de animal com todo respeito aos animais, né? E aí você tem que escolher entre pessoas incapacitadas, pessoas que não sabem nem falar, nem se expressar direito. Não, então a gente tem que mudar o sistema político, colocar um sistema que seja mais voltado para a ciência, para a razão, para a lógica, um sistema onde as pessoas consigam, né, é claro, com uma transição, porque se for feito de forma abrupta não vai dar certo, tem que ter uma transição, né, fazer um sistema misto inicialmente, né, onde parte continue no sistema eleitoral, outra parte nesse sistema de concurso, de pontuação, né, para poder melhorar o Brasil, até você ter a transição completa, onde você tem a redução dos benefícios
paletó, redução de auxílio moradia, de transporte aéreo, essas coisas assim, reduzir tudo isso, essa farra com o dinheiro público, onde a pessoa seja investigada mesmo sem ela querer, na questão do enriquecimento de patrimônio, que tem que ser condizente com o salário dela. O salário do político não pode ser exorbitante, maior do que o de um professor, por exemplo, do que de um médico, por exemplo, né? Não pode ser várias e várias vezes o salário dessas profissões. Então, uma reforma política, se a gente quer mudar o Brasil, se a gente quer mudar a nossa sociedade, é fundamental. Antes de falarmos de reforma de previdência, de reforma tributária, reforma de seja lá o que for, nós temos que primeiro tirar esses vagabundos incompetentes do poder, fazendo uma reforma política. E se você quer se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações de vídeo para você. Clica aqui no botão de se inscrever e se inscreve no canal, deixa aqui embaixo o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou desse circo que é o Brasil. Um beijo, fui, tamo junto!